Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de Teologia Sistemática. Entramos hoje na aula de número 27. O professor Rafael finalizou a aula de número 26, no tema passado, que foi Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E agora nós vamos entrar em Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Bom, como vocês já estão acostumados, carecas de saber, logia significa conhecimento ou estudo. Geralmente, as principais doutrinas dentro do cristianismo, da sistemática, elas vão utilizar esse sufixo, logia. Então, soteriologia é a doutrina da salvação. Soterio ou soteria significa salvação. E logia é estudo, conhecimento, a doutrina a respeito da salvação. E aqui nós vamos estudar os passos que fazem parte do processo de salvação. Mas não somente os passos, como eleição, chamado, regeneração, conversão, santificação, adoção, até a glorificação, mas também elementos que estão dentro desse mesmo tema. Para falarmos sobre salvação, soteriologia, é interessante nós falarmos a respeito de um tema que lhe é correlato, que é a graça comum. Esse termo graça comum é muito comum em diversas obras teológicas. E o que ele quer dizer? A graça comum, trazendo um conceito aqui do N. Gruden, é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Então veja, a graça comum são as inumeráveis bênçãos que Deus derrama a todas as pessoas indistintamente, só que ela não é parte da salvação, não é a salvação, são bênçãos gerais. É muito parecido com o conceito que nós estudamos lá em teontologia. Na verdade, foi em teontologia? Não, foi em bibliologia, a respeito de revelação. Nós falamos de revelação geral e especial. A especial, a revelação da Escritura. A geral, a revelação de Deus na natureza, no mundo, na consciência. A graça comum é a graça de Deus que é dada a todas as pessoas no mundo, através da bondade de Deus em todos os aspectos da vida, e a graça salvífica é a graça que é dada por meio do sacrifício de Jesus. Quando o ser humano pecou, ele tornou-se merecedor da punição, ira e separação eternas de Deus. Gênesis 2,17, Romanos 3, capítulo 23, vai dizer, porque todos pecaram. Então, como pode o homem, depois mesmo do pecado, não ser imediatamente acometido da ira de Deus, ser destruído e enviado ao inferno? A resposta é a graça comum, que Deus dá à humanidade, não somente aos seus santos. Bom, então é feita geralmente uma distinção entre duas graças, a graça comum e a graça salvífica. Não é que existam várias formas de graça, a graça de Deus é uma graça. Entretanto, a especificidade, a forma como nós olhamos pode ser classificatória nesse sentido. A graça comum não conduz diretamente à salvação e ela é dada igualmente a crentes e incrédulos. E a graça salvífica, a graça de Deus que conduz as pessoas à salvação. Deu para compreender esse conceito? Graça comum, a bondade de Deus que é derramada em todos os âmbitos do mundo. Graça salvífica, quando Ele nos salva. Revelação geral, o conhecimento de Deus, fazer o homem conhecer a Deus através das coisas criadas, e revelação específica ou especial, a revelação que é dada na Escritura Sagrada. E em que âmbitos, então, Deus nos abençoa com a sua graça comum? Em primeiro lugar, no domínio físico. A terra não produz somente espinhos. Gênesis 3,18 ali é dito que o homem iria tirar do suor do seu rosto o seu trabalho, a terra produziria espinhos e abrolhos, mas a terra também produz frutos, produz alimento, produz tudo aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência. Mateus 5,45, veja lá comigo. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus abençoa somente os santos?
Não, ele abençoa também os justos e injustos. Ele faz com que o sol apareça a justos e injustos, que a chuva desça sobre justos e injustos. A bondade de Deus dada a todos os homens, a beleza do mundo natural, todos podem desfrutar daquilo que a natureza, que a terra nos dá. Dentro do domínio intelectual, todos recebem uma medida da verdade. Então, a revelação geral. A revelação geral, por si só, é uma bênção dentro da graça comum. Lembra? Revelação geral, conhecimento de Deus dado a todos os homens. O que é isso, se não uma bênção da parte de Deus? Que não é a salvação, mas um conhecimento intelectual a respeito de Deus. A ciência também é um dos resultados da graça comum. Deus dá inteligência ao homem para poder atuar em várias artes, várias áreas, nas artes, na ciência, tecnologia, cultura, na literatura, na música. O domínio moral, o freio da consciência. Como assim? Romanos capítulo 2, versículo 14, veja lá. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Então, de alguma forma, Deus ele abençoa até os ímpios com uma consciência que parte da natureza divina de Deus para a nossa natureza, que nos faz entendermos o que é certo e errado. Então, até mesmo um índio numa tribo distante que nunca ouviu falar do Evangelho, ele tem condições de distinguir o que é errado, o que é certo. Em lugar nenhum no mundo, entende-se que é correto matar bebês. Em lugar nenhum no mundo, entende-se que é correto você trair alguém. Então, de modo geral, existem exceções, é claro, absurdas, mas são exceções. De modo geral, há uma consciência coletiva do que é certo e errado. Paulo chama isso de norma da lei gravada no coração, a consciência que testifica. Isso é uma graça comum de Deus. O domínio criativo. Nós não consumimos somente arte, não consumimos somente produtos, coisas boas que são produzidas por crente. Você come somente pão da padaria evangélica? Não. O padeiro recebeu uma habilidade, uma inteligência que foi passada de pai para filho, que foi dada por Deus ao homem, para ele poder produzir pão. A mesa que você está sentado, talvez não tenha sido um crente que produziu. O computador que você está assistindo, ou o smartphone que você está assistindo essa aula. São domínios criativos que são dados ao homem para que ele possa produzir coisas boas, sem necessariamente que eles sejam santos. Deus tem derramado medidas significativas de talento aos homens nas diversas áreas. Veja lá Gênesis 4, 20 e 22. Gênesis 4, 20, primeiro. Gênesis 4, 20 diz assim: E Ada teve a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. 21. E o nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, olha, o 20 diz que Ada teve a Jabal, ele foi pai de todos que habitam em tendas e têm gado. Se hoje nós podemos consumir carne vermelha, é porque alguém começou o trabalho de... a área que trabalha com gado, né? Tem a agropecuária, começou a trabalhar com pecuária, com o consumo de animais, com o trabalho de animais. Então, se hoje nós temos condições de consumir carne vermelha, é porque alguém começou esse processo. Jubal, ele foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Jubal, ele foi o primeiro a manusear instrumentos musicais. Isso aqui no início de tudo, em Gênesis, né? E sabe o que é interessante? Eles são descendentes de Caim. Veja só o que diz aqui no versículo 16. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu e teve Enoque. Edificou uma cidade, chamou o nome da cidade da cidade pelo nome de seu filho. E a Enoque nasceu Irade, até chegar em Jubal e Jabal, que nós estamos mencionando. Então, ímpios começaram a consumir carne, ímpios começaram a morar em tendas, ímpios começaram a utilizar instrumentos musicais. E nós utilizamos ainda por quê? Por causa da graça comum, que Deus derrama da sua bondade até mesmo a injustos. Tiago 3, 9, 10 diz que o homem ele foi criado à imagem de Deus, fazendo uma
menção de Gênesis, né, capítulo 2, em que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Significa que todo homem, ainda que manchado pelo pecado, ele possui uma característica da imagem, da semelhança de Deus e pode produzir coisas boas, porque tudo que é bom, tudo que é digno, tudo que tem algum valor procede de Deus e não de Satanás. Bom, razões da graça comum. Para demonstrar a sua bondade e misericórdia a todas as pessoas. Deus é bom indistintamente da nossa resposta a Ele. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Deus é benigno para os ingratos. Ele é bom conosco, ainda que não respondamos com gratidão. Para os maus, Ele é misericordioso. Devemos ser assim também. Consequências da graça comum. A graça comum não significa que aqueles que a recebem serão salvos. Você pode ser abençoado por Deus e terminar perdido. Devemos ser cautelosos para não rejeitar as coisas boas produzidas por não cristãos. Nem tudo aquilo que não é cristão, não tem um conteúdo gospel, vamos colocar assim, é ruim. Precisamos examinar todas as coisas e julgar o que é bom, é orientação bíblica. A graça comum conduz nosso coração a uma postura de gratidão a Deus. Somos gratos a Deus porque vemos a bondade de Deus a despeito da nossa maldade. Deus é bom. Esse é o significado de graça comum. Bom, agora vamos falar sobre os elementos especificamente da salvação, os estágios da salvação. Bom, todos nós que cremos em Cristo Jesus somos salvos, mas a partir da leitura bíblica é possível nós estabelecermos alguns pontos que são importantes e que a própria Bíblia faz essa distinção com relação à salvação. Quais são as etapas da salvação? O que acontece na salvação? Tanto da nossa parte, quanto da parte de Deus. Romanos 8, 28 é o texto que faz uma referência mais clara a um processo cronológico e departamentalizado, vamos colocar assim, a respeito da salvação, né? Distinto em suas etapas. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ao 30. Vamos do 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, primeira etapa, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, primeira etapa, a estes também chamou, segunda etapa. Aos que chamou, a estes também justificou, terceira etapa. Aos que justificou, a estes também glorificou, uma quarta etapa aqui. Então, o que é a Ordo Salutis? É ordem da salvação. Esse termo Ordo Salutis significa em latim ordem da salvação, o processo que permeia a salvação. É a relação dos eventos nos quais Deus aplica a salvação aos crentes. E a gente vai falar sobre esse processo passo a passo, a partir das duas principais escolas teológicas. Você já deve ter ouvido falar em arminianismo e calvinismo. O arminianismo e o calvinismo são conhecidos por terem ambos 5 pontos. Nós vamos estudar os 5 pontos de cada lado na próxima aula. Mas antes de irmos para essa aula, precisamos entender os conceitos básicos da salvação. E as duas escolas que vão identificar esses conceitos básicos a partir da Bíblia são as escolas calvinista e arminiana e calvinista. Então, quais são os eventos que permeiam a salvação? Para o calvinista e o arminiano, são os mesmos, são bíblicos. O que vai diferenciar é a ordem para eles. Então, existe uma Ordo Salutis arminiana e uma Ordo Salutis calvinista. Dentro da nossa denominação, nós seguimos a confissão de fé arminiana, a escola teológica quanto à soteriologia arminiana, tá? Mas nós vamos expor as duas para você ter conhecimento. Bom, qual é o primeiro passo com relação à salvação dentro do arminianismo e do calvinismo? É a eleição.
O que é eleição? Eleição não é uma doutrina exclusivamente calvinista. Falou em eleger, falou em eleitos, falou em predestinar, já pensamos em calvinismo, porque é a ênfase da escola. Mas eleição é um termo bíblico. Os que de antemão conheceu, a estes também predestinou, elegeu. Eleitos antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Diversas vezes, muitas vezes a Bíblia usa esse termo, eleitos. Fomos escolhidos de alguma forma por Deus. Então, o primeiro passo com relação à salvação é a eleição que ocorre. Deus nos elege, nos chama. A salvação sempre parte de uma iniciativa divina. Isso nas duas escolas. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos chama, nos elege para a salvação. Eu vos escolhi primeiro, eu vos amei primeiro. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. Bom, então o primeiro passo é a eleição. Vamos estudar aqui elementos da eleição. A doutrina da eleição é o ensino vasto nas Escrituras. Efésios 1, 4, 5, eleitos antes da fundação do mundo. Romanos 8, 28, os que de antemão conheceu, a este também predestinou. Romanos 9, 1 Pedro, vários textos aqui. Bom, qual é o conceito de eleição nas duas teologias? Na teologia arminiana, Deus elege na eternidade certos indivíduos para a salvação, fundamentado na sua presciência. Por isso é chamada de eleição condicional. Veja bem, eleição no arminianismo tem uma condição, é eleição condicional. E qual é a condição? A aceitação do crente, aceitação do ser humano no chamado do Evangelho. Por isso é uma eleição condicional. No calvinismo, a eleição ela é incondicional. Você não precisa responder. Quando você é eleito por Deus, você já está automaticamente resgatado e salvo. Não há uma resposta. Deus te escolhe. Por isso é uma eleição incondicional. Então, na eleição condicional, dentro do arminianismo, existe um elemento que é fundamental. É a presciência. Deus elege, ele precisa eleger. O texto bíblico diz que o primeiro passo da salvação é a eleição. Você não pode ignorar isso. Mas o que é eleição? É eleição baseada na presciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Significa que Deus olha desde a eternidade passada, no túnel do tempo, e Ele vê quem irá aceitar a resposta, quem irá aceitar o chamado do Evangelho, respondendo positivamente a esse chamado. Então ele é eleito, é uma eleição baseada no que Deus vê, numa presciência, num pré-conhecimento. Eleição condicional, porque é condicionada pela aceitação, e presciência, porque ela depende de um pré-conhecimento, ela é feita mediante um pré-conhecimento, então Deus elege. No calvinismo, não. Deus elege baseado na sua vontade soberana, aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Agindo Deus, quem impedirá? Então existem versículos dos dois lados, a dificuldade é harmonizar essas coisas. Então essa discussão ela já dura mais de 500 anos, nós não vamos resolver em poucos minutos, mas é importante que você conheça as duas escolas e entenda que são questões bíblicas, né? A eleição é uma verdade bíblica. Nós entendemos com uma forma mais correta, diante de todos os textos, diante de todo o ensino, de todo o conceito, que o arminianismo é a forma mais correta de se compreender a salvação. As duas todas as igrejas no mundo vão estar com os pés ou em uma teologia ou em outra. A nossa está dentro do arminianismo. Bom, então, arminianismo, eleição baseada na presciência, Deus vê, é condicional, porque depende da resposta, do aceite. Eleição no calvinismo, ela é baseada na vontade soberana de Deus. Deus simplesmente elege e escolhe, ela é incondicional. O decreto, veja só a eleição de acordo com palavras de Armínio. É o decreto eterno de Deus, pelo qual de si mesmo, desde a eternidade, ele decidiu justificar em Cristo os fiéis e aceitá-los na vida eterna para o louvor da sua gloriosa graça.
Para Calvino, a fonte de onde nos advêm todas as bênçãos que Deus concede consiste em que Ele nos escolheu em Cristo. Isso é fato. Eleição é o primeiro passo. A Bíblia deixa isso claro. Os que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Inclusive, esse é um argumento arminiano. Os que de antemão conheceu, por ter conhecido a vida deles, olhado através do futuro, na sua onisciência, mediante a presciência de Deus, então Ele elegeu. Agora vocês fazem parte do corpo de Cristo. Eleição é uma razão para louvarmos a Deus. Então, voltando, primeiro passo da salvação começa na iniciativa de Deus. Ninguém pode se salvar. Deus precisa querer salvar aquele que está perdido. Quem está morto, não consegue pedir socorro. O doente está doente, não pode se curar. O defunto não pode levantar sozinho. Ele precisa de uma voz que diga de fora: Lázaro, levanta-te dentre os mortos. Assim é conosco. Estamos mortos, mas Cristo diz: levanta, tu que dormes. Levanta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Perdão. Então, esse é o primeiro passo da eleição. No arminianismo condicional, calvinismo incondicional. Segundo passo é o chamado. Deus nos chama. Ele não só elege, a eleição diz respeito ao que Deus decide. Mas ele não só elege, ele precisa chamar. E como ele chama? Através da pregação do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvirá a palavra de Deus. Então ele chama através do Evangelho. Vamos ver o chamado. O chamado é um ato de Deus, uma convocação. É a convocação para a salvação. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Romanos 8,30, aos que predestinou, eleição, também chamou. Exemplo, Lídia, Atos capítulo 16, versículo 14. Lídia era uma vendedora de púrpura, né? E o livro de Atos dos Apóstolos vai nos informar que ela ouviu a pregação de Paulo e Deus tirou as escamas, abriu os olhos dela para que ela cresça na mensagem do Evangelho. Atos capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, o processo de salvação envolve um chamado. Esse chamado ele é produzido pelo Espírito Santo. É quando a gente fala só o Espírito Santo pode convencer, é quando o Espírito Santo está convencendo o coração das pessoas. E como ele convence? Através do chamado. Pode ser através de uma pregação do Evangelho, pode ser através de uma situação que aconteceu na vida dela, que essa pessoa foi levada até Deus. Deus chama de alguma forma as pessoas para crerem. Se não fosse o chamado do Evangelho, não seríamos salvos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na teologia arminiana, aí vamos entrar na parte técnica. Esse chamado é acompanhado de uma graça preveniente. Está relacionado ao quarto ponto do arminianismo, a graça resistível. Na teologia calvinista, este chamado não pode ser resistido, está relacionado com o quarto ponto, a graça irresistível. Vamos lá, calma. Vimos o primeiro passo, que é a eleição em ambas as escolas. O segundo passo é o chamado. Bom, para o calvinista, Deus simplesmente chama. Ele elege e chama. E quando ele chama, você então é regenerado. Você estava morto, seus delitos e pecados. E aí vem o terceiro passo. Você é regenerado. Só sendo regenerado, você pode ouvir a voz de Deus, porque um morto não ouve. Deus precisa lhe dar vida. Então veja, no calvinismo, Deus te elege, ou seja, te escolheu, decidiu te chamar, te chamou. Mas para ele te chamar, quando ele te chama, você nasce de novo, você é regenerado.
Para que você possa ouvir a mensagem do Evangelho, você precisa nascer de novo. E aí vem o quarto passo, que é a conversão. No arminianismo, Deus te chama também, decidiu te escolher, elegeu. E aí ele te chama. Só que, como você está morto, você precisa de uma graça que faça você ouvir a voz de Deus. Afinal de contas, você está perdido nos teus delitos e pecados. Eles chamam isso de graça preveniente. É como se Deus te desse uma oportunidade de responder a Ele diante desse convite bondoso do Evangelho, convite gracioso do Evangelho. E aí vem o terceiro passo, a conversão. Você responde com fé e arrependimento. Qual é a diferença, gente? É só no início. A diferença da Ordo Salutis arminiana para calvinista é só o terceiro ponto. Preste atenção. Eu sei que é complexo, mas vamos lá. Elegeu nas duas escolas. Chamou nas duas escolas. O terceiro ponto vai divergir. Por quê? Para o calvinista, você primeiro precisa ser regenerado por Deus, nascer de novo, para poder então responder com fé e arrependimento. Não tem como você responder com fé se antes Deus não regenerar teu coração, porque você estava morto. Para o arminiano, Deus te chama, te elege, te chama, e aí você já se converte. Depois que você se converte, que é fé e arrependimento, então você é regenerado, você nasce de novo. É o inverso. No calvinismo, primeiro a regeneração, depois a conversão. No arminianismo, primeiro a conversão, depois a regeneração. E aí eles respondem que você só consegue responder ao chamado do Evangelho no arminianismo, mesmo estando morto, porque existe algo chamado graça preveniente, uma graça que Deus dá para você ter condição de se arrepender com fé e arrependimento. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Importante é a ordem aqui. Eleição, chamado, conversão, regeneração. Primeiro Deus decide eleger, Ele te chama pelo Evangelho, você é convertido com fé e arrependimento, então você nasce de novo. No calvinismo, Ele decide te chamar, te chama, te regenera e aí você nasce de novo. Esse terceiro ponto. E o quarto vai ser o inverso para as duas escolas. Depois vem igual, justificação, adoção, santificação e etc. Vamos lá. Conversão. O que é conversão, fé e arrependimento? É o terceiro ponto dentro da Ordo Salutis arminiana. Para você ser salvo, você precisa de duas coisas, fé e arrependimentos. Fé e arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vai nos dizer o Evangelho de Marcos, né? Então, conversão é a nossa resposta instantânea ao chamado do Evangelho, pela qual, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo Jesus para receber a salvação. E a conversão, ela tem duas etapas. Fé, o que é fé? É crer. Mas não basta só crer. Eu preciso de arrependimento, eu preciso de mudança. Então, é ter fé e ter arrependimento. Ter confiança em Deus e ter mudança de vida. E aí no Antigo Testamento tem dois termos que vão ser utilizados para confiança de modo geral. Um é aman, que significa crer, e o outro é batá, que significa confiar. Com relação a arrependimento, tem dois, shub e nahan. Shub significa voltar, dar meia volta, converter-se, reverter. A ideia é você estar indo para uma direção e dar um giro de 180 graus, voltar para outra direção. Então você volta no seu caminho. O que é uma conversão no trânsito? É quando você está indo uma direção e você muda de direção. Você faz uma conversão à esquerda, uma conversão à direita. Assim também é o termo bíblico. É uma conversão, é um shub, diz respeito ao abandono de um caminho para o outro. Nahan diz respeito ao aspecto emocional do arrependimento, ao sentimento intelectual desse arrependimento. Por exemplo, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Vamos lá. Provérbios capítulo 28, versículo 13.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Shub e Naham juntos. O que confessa, ou seja, o que sente tristeza pelo seu pecado, e diante dessa tristeza, ele confessa, coloca diante de Deus. Mas não basta somente um arrependimento que parte das emoções, mas o que deixa, o que tem também um shub, o que dá meia volta. Necessário que você se entristeça pelo seu pecado, você sinta um naham, um pesar, uma dor. Quantos de nós que somos crentes, quando pecamos, não sentimos tristeza, não é? Sentimos tristeza. Não ficamos em paz até confessarmos o nosso pecado a Deus, não é verdade? Enquanto nós não nos ajoelhamos, pedimos perdão, nos arrependemos, nos colocamos no pó diante de Deus por causa do pecado, não temos paz. Esse é o naham, são os sentimentos. Mas não adianta ter somente essa atitude de tristeza, é necessário também uma atitude de mudança. Seria o shub, o arrependimento. No Novo Testamento, a palavra é metanoia, significa arrependimento. É uma mudança geral da mente que se torna em seu desenvolvimento mais completo, uma regeneração intelectual e moral. Metanoia é a mesma palavra para naham, é aquele sentimento, aquela mudança de mente, aquela tristeza que acontece no seu coração com relação ao pecado. E epístrofe significa conversão. Então, metanoia é o equivalente a naham. É o sentimento, a mentalidade de mudança, a mudança na sua concepção, a luz, a queda das vendas dos seus olhos, a retirada das escamas. Você entendeu e se entristeceu pelo seu pecado. É uma metanoia, uma mudança de mente, uma naham, uma tristeza pelo seu pecado. E epístrofe é equivalente a shub, que é uma conversão, uma mudança. Então, shub e epístrofe diz respeito a retornar, a voltar, a mudar de caminho, enquanto que metanoia diz respeito à tristeza, ao sentimento, à concepção, ao arrependimento que vem por causa do pecado. Veja lá, Atos capítulo 15, versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, ou seja, contando a shub, a mudança de vida dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. A shub, contando a epístrofe dos irmãos. 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Veja, mais uma vez, shub e naham juntos. Metanoia e epístrofe juntos. Metanoia seria o quê? Arrependei-vos. Naham, arrependei-vos na mente. E convertei-vos. Shub, mudem de caminho. Epístrofe, mudem de caminho. Precisamos de fé e arrependimento. Essa é a verdadeira essência da conversão. Vamos avançando. Regeneração seria o quarto passo. Então, voltando aqui. Eleição. Deus decide nos chamar, Deus decide nos salvar. Ele elegeu. Em si Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Chamado. Ele nos chamou através da pregação do Evangelho. Conversão. O que é? Fé, confiança, tristeza pelo pecado, mudança de mente, naham, e arrependimento, mudança de vida, mudar as minhas atitudes, deixar o pecado, epístrofe, shub, dentro da posição arminiana. Dentro do calvinismo, o terceiro seria regeneração. Deus elege, chama, aí regenera, ou seja, te faz nascer de novo. Regeneração é a mesma coisa que novo nascimento. E aí, quando você nasceu de novo, então você pode se converter com fé e arrependimento. Vamos ver o que é regeneração. Regeneração é o ato de Deus, o ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede vida espiritual. Às vezes isso é chamado de nascer de novo. Sabemos que estávamos mortos, mas fomos vivificados por Deus. Veja Efésios capítulo 2, versículo 1. Tem muitos outros versículos aqui, outros termos que dizem respeito ao novo nascimento, mas eu não vou ler todos, você pode acompanhar depois o slide. Por exemplo, dar vida, vivificar, Efésios 2,5, novo homem, Efésios 4,2,
nova criatura, segundo aos Coríntios 5,17. Dar à luz, gerar, produzir, Tiago 1,18. Gerar de novo, dar nascimento, João 1,13. Vamos ver pelo menos Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, ou seja, e vos regenerou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, ou delitos e pecados. Então, a regeneração é o quarto passo dentro da Ordo Salutis arminiana, que diz respeito ao novo nascimento. Primeiro você é eleito, depois você é chamado, depois você se converte, ou Deus te converte, e você nasce de novo. Então, passou por todas essas etapas dentro do mesmo processo de salvação. E depois do novo nascimento, aí vem etapa por etapa daquilo que Deus vai fazendo nas nossas vidas. É como que se fosse um processo instantâneo até a justificação. Da justificação para frente é um processo gradual, mas nós podemos observar cada uma dessas etapas, organizando elas sistematicamente a partir da Bíblia, né? Esse é o trabalho da teologia sistemática. O que é a justificação? É sermos justificados, declarados justos dentro do tribunal de Deus. O termo justificação, ele é utilizado a partir da prática forense. Então, Paulo usa esse termo dentro do contexto forense, do contexto de tribunal, contexto de juízo. É como se, diante do tribunal de Deus, ele estivesse batendo o martelo dizendo, são justos. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Condenar alguém é declará-lo culpado. O oposto é a justificação. Significa declarar alguém justo ou inocente. E por que fomos justificados? Porque Cristo, o justo, fez justiça na cruz em nosso favor. Nós éramos os réus, estávamos condenados pelo nosso pecado. Mas Jesus fez-se homem no lugar dos réus, tornou-se réu na cruz, recebeu o castigo do tribunal e agora somos justos, porque a pena foi paga. É como se você tivesse sido sentenciado a tantos anos de prisão, 20 anos de prisão. Você antes era injusto e você passou por todo esse período na prisão, você pagou a sua pena e agora, diante da lei, você é considerado um homem justo. Assim também nós, Cristo morreu em nosso lugar e pagou os nossos pecados que estávamos devendo para Deus. Por quê? Ofendemos a Deus nas nossas transgressões, pecados e delitos. Estávamos mortos. Cristo morreu no nosso lugar e fomos declarados justos. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. É Cristo que morreu na cruz no nosso lugar. Outra analogia. A regeneração seria o trabalho de um cirurgião. Ele vai nos abrir por dentro, vai nos mudar, vai nos fazer nascer de novo. A justificação é o trabalho de um juiz. A partir de Lutero, o conceito de justificação somente pela fé, na Reforma Protestante, ele ganhou muita ênfase. Lembra que antes, dentro do contexto do catolicismo, a salvação ela estava muito atrelada a obras. A compra de indulgências, a compra de terrenos no céu, a pagamento por simonias. Mas, a partir da Reforma Protestante, Deus levantou homens para trazer luz novamente à doutrina bíblica, paulina, neotestamentária da justificação. Bom, eu quero fazer aqui uma distinção entre dois aspectos da obra de Cristo na justificação. Como nós somos favorecidos pela justificação? Os teólogos reformados, eles costumam fazer uma distinção entre dois termos. Aquilo que é obediência ativa e obediência passiva. Quando Cristo morre na cruz em nosso lugar, quando Ele vive aqui na terra em nosso lugar, não é somente a morte dele que está nos salvando, mas a vida dele também está nos salvando. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagina duas colunas. Uma coluna de crédito e uma coluna de débito. O seu débito para com Deus, ele é de 100%. 100%. Por quê? Você foi mal, você pecou, você fez tudo que não deveria fazer, nós comemos do fruto proibido, nós pecamos todos os dias, 100% de débito. E o crédito é
Zero. Porque nós não podemos fazer nada para alcançar a justiça diante de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Os nossos atos de bondade são como trapos de imundícia a Deus. Então, 100% de débito e 0% de crédito. Quando Jesus morre na cruz, ele está tirando o nosso débito, ou seja, apagando a dívida. Agora, o nosso débito é de 0%, certo? Não estamos mais culpados, mas também não temos crédito com Deus, não temos como, não estamos obedecendo a lei de Deus. Não basta não somente não fazer o mal, precisa fazer o bem, concorda comigo? Você precisa não somente estar livre da culpa, você precisa obedecer a Deus. Então, Jesus morre na cruz, paga os nossos pecados e agora o débito é de 0. Mas precisa obedecer a lei também para entrar no reino de Deus. E toda lei, quem tirar um tio ou uma vírgula da lei já desobedeceu toda ela. E quem vai cumprir essa lei? Cristo. E quando ele vive na terra e cumpre perfeitamente a lei, o nosso débito, o nosso crédito que estava em 0%, ele vai para 100%. Agora temos 0% de débito e 100% de crédito. Isso se chama obediência ativa e obediência passiva de Cristo em nosso lugar. O que é a obediência ativa? É quando Cristo vive uma vida perfeita, quando ele ativamente obedece à lei. E o que é a obediência passiva? É quando ele morre na cruz em nosso lugar e os nossos pecados são perdoados. Isso também é chamado de dupla imputação. Cristo imputa em nós. O que é imputar? Imputar é colocar, é o contrário de amputar. Cristo imputa em nós a sua justiça e nós imputamos a ele o nosso pecado. Então veja, o nosso pecado é enviado para Cristo, ele morre na cruz e apaga, e a justiça dele é enviada para nós, porque ele vive uma vida perfeita e nós somos beneficiados com isso. Então deu para entender? É complexo, mas ao mesmo tempo é simples. A partir da leitura do Novo Testamento, nós conseguimos perceber isso. A vida de Cristo, a obediência dele na lei, nos fez sermos obedientes a Deus, e a morte de Cristo na cruz perdoou os nossos pecados. Uma obediência ativa, através da sua vida, e uma obediência passiva, através da sua morte, que fez com que nós recebêssemos o mérito da salvação. Isso foi justificação. Agora vamos falar de adoção. O que é adoção? Deus poderia ter nos salvado e perdoado, mas nos mantido como criaturas. Somente como criaturas, como anjos. Não. Mas ele não só nos perdoou, mas ele decidiu chamar de filhos, nos chamar de filhos, nos adotou. Ele nos posicionou como filhos. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Wayne Grudem vai dizer que a adoção é um ato de Deus pelo qual ele nos faz membros da sua família. Deu-lhes o poder, exousia autos edoquem, no sentido de dar o direito legal de serem chamados filhos de Deus. Antes nós éramos filhos da ira, Efésios 2:3, filhos da desobediência, Efésios 2:2, e filhos do diabo, João 8:42. E agora nós somos feitos filhos de Deus. Privilégios de sermos filhos: falarmos a Deus como nosso Pai, oração do Pai Nosso. Demonstração do amor de Deus por nós. Temos herança na eternidade, somos irmãos de Jesus adotados. Deus nos disciplina como filhos. Compartilhamos dos sofrimentos de Cristo e também recebemos o privilégio de imitar ao nosso Pai. E agora vamos para a santificação. Então, até aqui, o que vimos? Eleição, chamado, conversão, regeneração, justificação e adoção. Agora vamos para a santificação. Santificação é um processo gradual que acontece em todos os crentes. Todos nós somos justificados, mas uns são mais santos do que os outros. A justificação é uma posição legal, a santificação é uma condição interna. Então veja só, a justificação é uma obra inteiramente de Deus, é só Deus que justifica, a gente não pode fazer nada a respeito disso. E na santificação nós cooperamos, nós nos esforçamos, desenvolvemos a nossa salvação.
A justificação nessa vida ela é perfeita, a santificação não é perfeita. A justificação ela é a mesma em todos os cristãos, a santificação é maior em alguns do que em outros. Por isso que eu disse que alguns são mais santos do que os outros. Tá? Então, uma comparação entre justificação e santificação. Posição legal, condição interna. Obra de Deus, nós cooperamos. Perfeita nessa vida, não perfeita nessa vida. A mesma em todos os cristãos, maior em alguns do que em outros. Santificação vem da palavra santo, né? Da raiz kadash, que significa cortar. É a ideia de separação. Qual é o sentido de santificado? Os objetos no Antigo Testamento, dentro do contexto do tabernáculo, do templo, eles eram separados para propósitos sagrados. Eram postos de lado para certo ofício. Então, um objeto era considerado santo por causa do propósito que ele tinha. Um candelabro santo, um incensário santo, um sacerdote santo, uma pessoa, o dia santo, o ano santo. Então, tudo dentro do contexto do Pentateuco, especialmente, tudo não, mas determinados objetos, determinadas pessoas eram separados para determinado ofício. Então, a santidade diz respeito não somente a um atributo ético, mas a um propósito, a uma função. Então, ser santo é ser separado para algo. Por isso, Deus nos separou como filhos dele, como instrumentos dele, como santos separados desse mundo. Então, Kadash, Agiazô trazem essa ideia de separação. Hagnos dá uma ideia de pureza e Hagios dá uma ideia de consagração e dedicação ao serviço a Deus. Essa santificação, ela pode aumentar por toda a vida, bem como pode diminuir também, mas ela só vai se completar na morte, quando o Senhor voltar. Então, olha só esse gráfico. Começamos como escravos do pecado, depois crescemos em santidade durante a vida cristã, e depois, na morte da vinda do Senhor, a santidade é perfeita. Quando não éramos cristãos, éramos escravos do pecado. Na vida cristã, vamos crescendo diariamente em santidade, e a santidade perfeita só vai acontecer quando Jesus vier na nossa morte. Então, a ideia de uma santidade absoluta na Terra, eu acho inviável, apesar de ser um objetivo muito honroso. Bom, o processo de santificação ele é um processo de cooperação. Deus ele nos santifica e, ao mesmo tempo, nós também agimos em favor da nossa santificação. Em que sentido? Por exemplo, lá em Filipenses 2,12 é dito assim: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, a parte de Deus, Ele efetua em vós o querer como o realizar. A santificação é um processo de Deus, a salvação também. Agora, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós cooperamos nessa salvação. E, por fim, a morte e glorificação. O que é a morte e glorificação? É o último estágio do processo de salvação. Morrer também significa ser salvo para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado trouxe como consequências a morte espiritual e a morte física. Mas a morte ela não é um castigo para nós. O Novo Testamento nos incentiva a ver a nossa própria morte não com temor, mas com uma alegria na esperança de estar em Cristo. Jesus nos ensinou que após a morte, o crente vai para o seio de Abraão, Lucas 16, 22, a parábola do rico e do Lázaro, e após a morte o ímpio vai para o Hades, o mundo dos mortos, e sofre tormentos. Também ali a parábola do rico e do Lázaro, no caso quanto ao rico. Para o ímpio está reservado o juízo final, onde irá ao Guiena, inferno definitivo. Não se preocupe agora com esses termos Hades, Guiena, seio de Abraão. Isso vai ser estudado em escatologia individual. Basta você compreender que nós, santos, estaremos em um estado de gozo e os ímpios já estarão em estado de tormentos. Então, a glorificação é uma obra de poder transformador pelo qual Deus finalmente nos torna criaturas sem pecado em corpos imortais. É o último estágio de Romanos 8,30. Aos que predestinou, ou seja, eleição, também chamou através do Evangelho. Aos que justificou através da morte e da vida de Cristo, aos que justificou também glorificou, quando nós morremos. Quais são as características do corpo da ressurreição?
será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, será glorioso em beleza e poder, não será criado ex nihilo, mas transformado. Lembra do que é ex nihilo? Vimos lá na primeira aula de Gênesis, né, em Antigo Testamento. A Terra não foi uma criação, é uma criação ex nihilo, é do nada, sem matéria anterior. Nosso corpo não, ele será transformado, não será criado do nada. Corpo espiritual é em consonância com o Espírito Santo, né? Veja lá 1 Coríntios 15, 44. 15, 44. Semeia-se o corpo animal ou mortal, né, na outra tradução, e ressuscitará o corpo espiritual. A ideia é que semear aqui é morrer. Então nós vamos semear o corpo natural, o corpo mortal, como uma semente, para frutificar em um corpo espiritual. E o Gruden faz uma paráfrase aqui. Semeia-se um corpo natural, sujeito aos desejos dessa era, mas ressuscita-se a um corpo espiritual, inteiramente sujeito à vontade do Espírito. Os ímpios também serão ressuscitados, mas serão ressuscitados para a condenação, e toda a criação será renovada. Após a queda, Deus amaldiçoou a terra pelo pecado de Adão, Gênesis 3,17, e a criação arruada a ser restaurada. Romanos fala sobre a expectativa da criação em ser restaurada. Deus fará um novo céu e uma nova terra, renovando a presente criação. O que vimos até aqui? Graça comum é a graça de Deus dada a todos. Ordo salutis, a ordem da salvação, que vem com eleição, decisão de Deus, chamado, o convite para a salvação através do Evangelho, conversão, fé e arrependimento, mudança de mente e mudança de vida. Regeneração é nascer de novo. Estávamos mortos, nascemos através da ação do Espírito. Justificação, ser considerado justo no tribunal de Deus, através da morte dele, que perdoa os nossos pecados, e da vida dele, que faz nós obedecermos toda a lei de Deus. Dupla imputação, obediência ativa e obediência passiva. Adoção é sermos considerados filhos, não somente perdoados. Santificação é um processo gradual que acontece nessa vida de modo imperfeito, até ser perfeito na morte e glorificação, a qual nós receberemos um corpo transformado, um corpo espiritual, e viveremos eternamente com o Senhor. Essa é a aula de hoje de soteriologia. Obrigado. Até soteriologia parte 2, onde vamos estudar o que é calvinismo e arminianismo.